Abra sua Bíblia, Atos capítulo 19, verso 11, e Hebreus 12, verso 12. Atos 19, verso 11 e Hebreus 12, verso 12. Eu quero convidar os homens, com essa voz potente que vocês têm, bem bonito, fale comigo, fortaleçam as mãos, fortaleçam as suas mãos, só os homens, mais uma vez, se você estiver perto de uma mulher, fala isso para uma mulher que está perto de você, fortaleça as suas mãos. Agora só as mulheres falando, vamos lá, só as mulheres. Nesta manhã eu quero falar sobre essa alegria de trabalharmos para o Senhor, e eu quero usar dois textos. O primeiro, irmã Lília, é de Atos 19, 11, e depois Hebreus 12, 12. Atos 19, verso 11, diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E Hebreus 12, 12 tem o mesmo sentido. Então vamos repetir o Atos 19, 11, vamos lá. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E agora Hebreus 12, 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Não é para você, Simplício, o seu joelho está bom agora. Tornai, esquece o joelho do Simplício, vamos lá, tornai a levantar as mãos cansadas, vamos lá. Esquece o joelho do Simplício, que implicância, só as mãos, vamos lá. Tornai a levantar as mãos cansadas, mais uma vez. Sempre eu gostei da história de Moisés, é bom lembrar que quando Deus chama Moisés, ele tentou se vitimizar. Moisés tentou fugir pela tangente, e ele apresenta a Deus algumas desculpas. Você seminarista, você pastor, que quiser anotar, as 4 desculpas de Moisés são muito interessantes. A primeira desculpa que Moisés apresenta ao Senhor, e você sempre vai achar essa história em Êxodo capítulo 3, acredito que é o verso 12, verso 1, verso 11, 10, 11, 12, 13, mas no verso, a partir do capítulo 3, Moisés apresenta algumas desculpas. O Senhor chama Moisés para que vá e tirar o povo de Israel do Egito. A primeira desculpa do Moisés é: quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó? O Senhor não estava perguntando da capacidade dele? Segunda desculpa que ele diz: e se eles não acreditarem? Certamente, se fosse você no lugar de Deus, é problema. E se eles não acreditarem? Terceira desculpa: eu não sei falar. Eu não sei falar. Não tenho eloquência. Quarta desculpa: envia outra pessoa. Envia outra pessoa. A resposta de Deus para Moisés está nesse capítulo 3 de Êxodo, acredito, verso 12 em diante. Deus diz para Moisés: Moisés, eu estarei com você, em primeiro lugar. Segundo, eu vou te dar sinais. Sinais, lembra que a vara se transforma em serpente? Terceiro, eu vou te capacitar. Ele diz assim: eu serei com a sua boca, eu vou te capacitar. Quarto,
eu vou permitir, você não falou manda outro, mas você vai, mas eu vou permitir que o Arão, o seu irmão, vá contigo. E o quinto, não foi uma pergunta dele, mas eu quero que você diga que o eu sou te enviou. Êxodo 3:14, faz toda a diferença. Diga assim, eu sou me enviou, fala aí. Por quê? Moisés perguntou, qual é o seu nome? Quando eu chegar lá no Egito, vamos perguntar, mas como é que é o nome do seu Deus? E o Senhor disse para Moisés, eu sou o que sou, eu sou, te enviou. Eu quero que você entenda que o Senhor trabalha com cada um de nós, independente das nossas limitações. Você não precisa ser um homem capaz, um homem perito para se colocar trabalhar para o Senhor. O que eu preciso é me colocar nas mãos do Senhor, o que eu preciso é tentar me apresentar a Deus aprovado, para que Ele possa me usar, mas não é pelo meu mérito, é pelo mérito de Deus. O que o texto de Hebreus não diz, quando nós lemos Hebreus, capítulo 12, verso 12, que diz que o Senhor vai fortalecer as mãos cansadas. Diga amém? Amém, nada. Ele não diz isso, eu vou fortalecer mão cansada. Ele não diz isso. O que ele diz? Portanto, quem que tem que levantar a mão cansada? Então bata no peito, eu tenho que levantar a mão cansada. Eu tenho que fortalecer a minha mão cansada. Então, ou seja, quando você está com algum problema na perna, não está andando direito, quando você está com algum problema no braço, quando você está com alguma deficiência na sua musculatura, quando a sua musculatura está fraca, não adianta assistir a aula de academia. Eu comprei uma aula de academia, vou ficar no meu sofá, olhando o pessoal malhar, para fortalecer a minha musculatura. Não vai, ao contrário, vai atrofiar ainda mais, porque você ficou muito tempo sentado. O que vai mudar a sua musculatura? Você se exercitar. Então o Senhor está dizendo assim, levanta você a mão cansada, levanta que eu cuido. O Senhor está dizendo, sua mão está cansada, você está cansado do evangelho, você está cansado de pastor, você está cansado de igreja, você está achando que tudo é uma mesmice, você está cansada da sua caminhada cristã. Então o Senhor está dizendo assim, levanta a sua mão cansada. E o Senhor está dizendo, se exercite. O que seria um exercício espiritual? Me dá um desconto. Não está na Bíblia, não está em nenhum livro. Aqui elucubração desse que vos fala, né? Oração de madrugada. Oração de madrugada, eu acredito que seja um bom exercício físico espiritual. Leitura bíblica sistemática todo dia, devocional e para estudo também. Participação nos cultos é muito importante. Você está na comunhão com seus irmãos, estão participando. Abrir a sua boca, essa boca que você tem, que você fala, essa boca que você usa para comer. Então, abrir a sua boca para louvar ao Senhor. O que é um exercício espiritual? Evangelizar. Evangelizar. Após o curso, eu quero dar ali para o pastor Heitor e a Michele, pedindo aqui ajuda aos adolescentes, e vou pedir também aos diáconos. Nós temos aqui, esses aqui são recentes, pessoas que já vieram aqui na nossa igreja, visitantes de outras igrejas, para que nós, que tenha aqui um celular, para nós mandarmos um torpedo, convidando para hoje à noite. Então, ou seja, aproveite essa programação de hoje, que vai ser evangelística, e vamos trazer visitantes. Não adianta você ficar orando, Senhor, salve o bairro de Laranjeira, Senhor, salve. Nós temos que fazer a nossa parte.
Então nós temos que aproveitar esse momento desses homens da Cristolândia. Contribuição financeira, dízimo, a oferta. O dízimo é obrigação. Eu não quero dar o dízimo, problema, dê a si mesmo. Dízimo é obrigação, a oferta não. Oferta de missões é opcional, só estou falando isso no final da campanha. Qual a sua oferta para missões? Você tem uma oferta estipulada? Você colocou no seu coração: Senhor, no início da campanha, eu tenho alvo, eu quero dar X para a oferta de missões. Ou seja, você pode dizer: pastor, são atividades. Não, são conjuntos. Eu posso dizer que isso é um supino, supino espiritual, para que você fortaleça. Deus te fala: fortaleça as mãos cansadas. Repita comigo: eu preciso fortalecer minhas mãos cansadas. Eu preciso fortalecer meus joelhos cansados. Vou te dar o microfone, Ciprício, vou te dar o microfone. Eu preciso fortalecer os joelhos cansados, eu preciso fortalecer as mãos cansadas. Efésios capítulo 6, verso 10, você já sabe de qual é sorteado. Diz assim: fortalecei-vos no Senhor. Vamos lá. Fortalecer. Efésios 6, 10, agora vamos lá. No demais, irmãos, tem um livro do pastor John Bevere. Esse livro eu indico, eu insisto que você possa ler. O título é o seguinte: Criptonita, quem tem roubado a tua força? Eu vou pedir depois o pastor Heraldo para colocar aí, disponibilizar para nós. É importantíssimo você ler esse livro. O autor foi muito feliz nas suas colocações, porque ele fala de coisas que têm roubado a nossa força. E às vezes você está cansado e você não sabe aonde a força está escapando. E esse livro, ele faz uma menção ao super-homem, que com a criptonita, aquela pedra verde, aquela pedra verde, ele ficava fraco. Então o autor diz assim: criptonita, quem tem roubado a tua força? Ou o que tem roubado a tua força? Pastor John Vare, Bevere. Então, eu quero convidar você, depois pesquisa esse livro, é muito bom. Então, ou seja, às vezes é algo camuflado, difícil de identificar, porém, nessa manhã, o doutor Espírito Santo te convida a você a fazer um diagnóstico, permitir que ele faça um diagnóstico, e o resultado vai chegar na sua mente, dizendo para você o que você precisa mudar, como você precisa fortalecer as mãos cansadas. Não adianta terceirizar. Não adianta terceirizar, não adianta botar culpa em A ou B ou C, porque o seu negócio é com Deus, é com o próprio Jesus Cristo. Não foi aquela pessoa que te magoou, não foi aquela pessoa que praticamente deixou você em dúvida, que vai se apresentar no tribunal, vai ser você. Então a Bíblia te convida a você fortalecer as mãos cansadas. O pastor Bevere, ele dá algumas dicas no seu livro. Primeiro, quem tem roubado as nossas forças? Ele coloca lá no livro: idolatria moderna. Idolatria moderna. Segundo, pecado não confessado. Terceiro, conformismo com o falso evangelho. Coisas que roubam as nossas forças. A Bíblia diz que são necessários nós tomarmos cuidado com isso. Moisés,
ele falou para Deus, as desculpas de Moisés para Deus foi: Senhor, eu não terminei meu TCC. Moisés disse para Deus: eu não vou porque eu não terminei meu TCC. Pastor Nelson agora pode ir. Terminou ontem, não foi? Apresentou ontem, e com louvor, parabéns, né? Senhor, eu não posso ir, porque eu estudei no Betel. Eu tinha que falar, né? Eu não estudei no Sul. Eu quero dizer para você que não adianta desculpas. O Senhor chama Moisés e diz assim: Moisés, eu tenho uma atividade para você, e os anos passam, e as desculpas, elas mudam um pouco, mas se você for comigo, quando o Senhor fala com Jeremias, 1000 anos depois de ter falado com Moisés, a desculpa do Jeremias, que se tornou profeta, era a mesma. O Jeremias capítulo 1, verso 6, ele diz para Deus assim: Senhor, eu sou uma criança, só faltou Deus falar: tadinho, bilu, bilu para você, eu sou uma criança. Mas se o Senhor está dizendo assim: Senhor, o Senhor está errado, chamou a pessoa errada, tem que chamar uma pessoa mais experiente. O Senhor está dizendo assim: não, é contigo, Jeremias, não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te mandares, irás, e o que eu mandar você falarás, porque eu serei com a tua boca. Não adianta ser um adulto se Deus não está com a minha boca. A diferença era: eu serei com a sua boca. A resposta de Deus são as mesmas que ele deu para Jeremias. Jeremias capítulo 1, verso 7, ele fala com Jeremias algo importantíssimo que eu quero que você leia comigo, abra a sua Bíblia, deixe marcado. Ele diz o seguinte para Jeremias: mas o Senhor disse, não digas, eu sou um menino. Repita comigo: mas o Senhor me disse. Mais uma vez: mas o Senhor. Eu quero que você bata no peito e diga assim: mas o Senhor me disse. Vamos lá. Porque a todos a quem eu te enviar, você vai, e tudo que eu te mandar, falarás. Ele está dizendo: Jeremias, eu estou no controle, não vem com desculpas de farrapadas, eu estou no controle, Jeremias. Não adianta você falar que você tem dificuldade, não adianta. Aonde eu te mandar, você vai. Desculpas. As desculpas continuam e nossas mãos estão cansadas devido a tantas desculpas. O autor do Hebreus 12:12, ele usa o texto de Isaías 35 que o Senhor havia mencionado. Nessa manhã, que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor fortaleça as suas mãos cansadas. Zacarias capítulo 8, verso 9, diz assim: assim diz o Senhor. Gosto muito de Zacarias, porque ele fala com muita autoridade, já inicia com autoridade. Zacarias 8, verso 9, ele diz: assim diz o Senhor. Vamos lá? Assim diz o Senhor. Mais uma vez. Esforça as vossas mãos. Então agora você vai ser boca de Deus na vida do seu irmão. Assim diz o Senhor: esforça as suas. Então fala para o irmão que está do seu lado: assim diz o Senhor. Vamos ler todo o versículo? Vamos lá? Assim Mas por que Deus está mandando eu fortalecer as minhas mãos cansadas? Por que o Senhor está mandando?
Primeiro lugar, eu separei em 3, para que você não transfira a sua responsabilidade. Você, quando está com mão cansada, você vai transferir a sua responsabilidade. E o problema ético, desde a época da criação, é a transferência de responsabilidade. Toda vez na dúvida, eu falo assim, eu quero perguntar aos teólogos de plantão aqui da igreja, a causa principal de transferência de responsabilidade começa com Adão e Eva. O Adão e a Eva são aqueles que deram o pontapé inicial em transferência de responsabilidade. Adão transfere a culpa para Eva. Deus depois fala com a Eva, e a Eva transfere a sua culpa para a serpente. A serpente, coitada, entre aspas, né? Não pode transferir a culpa para ninguém. Mas, ou seja, a Eva fala, o Adão, quando o Senhor fala com ele diz assim, foi a mulher que o Senhor me deu. Primeiro ele acusa Deus. Ele acusou Deus. Foi a mulher que tu me deu. Então, a culpa é da mulher. Eu não teria pecado se o Senhor não tivesse me dado essa mulher. Então, ou seja, problema resolvido, Senhor. A culpa é tua. Êxodo 3, verso 12. Segundo lugar, ele transferiu a culpa da sua mulher, dizendo, olha, é a mulher que tu me deste, mas ele também transfere a responsabilidade para a Eva, transfere agora a sua responsabilidade para a serpente. Verso 13 de Gênesis, capítulo 3, ela diz assim, foi a serpente. O Adão transfere para a mulher transfere para a serpente, dizendo, olha, foi a serpente. Então, ou seja, eu acredito que é o primeiro dilema ético de transferência, de que você não se achar responsável pelo seu pecado, porque Deus deu uma mulher para Adão, e porque a Eva apresentou o Adão o fruto proibido a Adão, então, ou seja, Adão está dizendo, eu não tenho culpa, a culpa foi da mulher. Nós, filhos de Deus, nós somos PhD em transferirmos os nossos erros. O diabo é culpado, você bota a culpa no diabo. Eu traí a minha esposa, eu traí o meu marido, eu aconteci, porque o diabo me seduziu. Eu não honrei a minha mulher, porque o diabo colocou outra mulher na minha frente. Eu não cuidei dos meus filhos, porque o diabo. Então você acha que o diabo te desviou para você ir numa festa, e na festa você achar uma pessoa, e com essa pessoa você tem um caso. Aquele dinheiro que estava dando sopa lá na empresa, e você achou que poderia pegar, e agora você está pagando as consequências de um erro. Aquela falha no sistema que você descobriu e aproveitou a falha no sistema para se lucropretar, mas só que descobriram você também. Você está dizendo agora, a culpa é do diabo. Mas nós acusamos Deus também. Se Deus quisesse, Ele poderia ter poupado a minha família. Se Deus quisesse, Ele poderia ter preservado e não ter acontecido aquele acidente. Se Deus quisesse, eu poderia ter passado naquele concurso. Se Deus quisesse, a situação seria diferente. Ou seja, eu não faço nada, é Deus que faz tudo. O terceiro culpado não é a culpa do diabo, não é a culpa de Deus, mas é a culpa do outro. Você bota a culpa no outro. Foi o irmão, foi o pessoal da igreja, foi o pastor que não veio me visitar, foi aquele meu irmão que olhou de cara feia,
eu saí da minha casa, deixei minha mãe sozinha por causa do meu irmão mais velho, por causa do meu irmão mais novo. Ou seja, somos as eternas vítimas. A igreja não apoia o meu ministério. A igreja não entende minha família. Irmãos, nós precisamos assumir e não nos vitimizar. 1 João capítulo 1, verso 9. Eu quero que você leia na versão Alá Pastor Eliezer, ok? 1 João capítulo 1, verso 9. O Jonas vai colocar nessa versão ali, que ele é contra a minha versão. Mas eu quero que você leia na minha versão. Se eu não vitimizar, vamos lá? Ele é fiel e justo. Então, ou seja, pare de se vitimizar. Aonde vai haver a cura? Quando você reconhece o seu erro. Se confessarmos os nossos pecados. Senhor, não foi o Wagner que me fez pecar. Senhor, eu que pequei. Senhor, eu que sou culpado. Me perdoa. Aí, Jesus está falando, então agora você é comigo. Mas nós pais, nós somos culpados disso. Porque o filho é um cão chupando manga no colégio. Ninguém aguenta o seu filho, ninguém aguenta a sua filha. Só que nós falamos, tá vendo? Ficou junto com o filho da irmã Alzira. É culpado da irmã Alzira, é o filho da irmã Alzira, não os meus. Porque ficou junto com o filho da Luciene. Aí deu no que deu. Então, ou seja, eu quero sempre transferir. Os meus filhos são santos. Não são. São crianças, são adolescentes. Não transfira, encare, porque senão você vai criar monstrinhos. Às vezes você está fora do peso, às vezes você está com suas taxas altíssimas. Você quer culpar a Jeane, porque fez pudim. Você quer culpar a Jeane. A Jeane te obrigou a você comer pudim? O diabo te obrigou a você comer pudim? Come pudim, come pudim, come pudim. Ou seja, é você que come ou não. Aí as taxas ficam altíssimas, dá problema, aí eu quero botar a culpa no diabo, quero botar a culpa na Jeane. Não, ela só fez. E muito gostoso para o final. Ou seja, vamos assumir os nossos erros. Fortaleça as mãos cansadas. Repita. Deus fez pelas mãos de um homem chamado Paulo. Diz o texto. E o Senhor fez maravilhas, operou maravilhas pelas mãos do apóstolo Paulo. O Senhor operou maravilhas pelas mãos do apóstolo Paulo. Atos 19:1. Pelas mãos do apóstolo Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias. Mas Paulo morreu. Agora eu quero que você vai falar assim, através do Ministério de Missões, Deus fez maravilhas em Laranjeira. Vamos lá? Através do Ministério de Missões, Deus fez maravilhas em Laranjeira. Através da MCM, Deus tem feito maravilhas na minha vida. Vamos lá? Através da reunião dos homens às segundas-feiras, 19h30. Alta propaganda, hein? Vamos lá. Através da reunião dos homens de oração, Deus tem feito maravilha. Então o Senhor faz maravilha através do ministério de louvor. Você pode adorar. Deus tem feito maravilha, você pode adorar. Então, em primeiro lugar, você tem um Deus que faz. Repita comigo. Deus faz. Deus faz. Deus faz. Atos capítulo 19, verso 11. O Senhor diz, Atos 19, 11. Portanto, tornais a levantar mãos. Hebreus
12, 12. Portanto, tornai a levantar mãos cansadas. De novo. O Paulo fazia maravilhas e extraordinárias. Deus fazia maravilha pelas mãos do Paulo, porque ele apresentou as mãos dele cansadas, e o Senhor usou as mãos cansadas. É o Senhor que vai usar as minhas mãos. Então o Senhor está dizendo: torne a levantar as mãos cansadas. Sua mão está cansada? Torne a levantar as mãos cansadas. Torne a levantar as mãos cansadas. Eu teria dificuldade com esse versículo se ele falasse assim: torne a levantar as mãos, a mão esquerda cansada, porque eu estou com parafuso aqui no ombro, não dá para levantar muito, mas ele está dizendo: levante qualquer mão, levante a sua mão cansada, faça, torne a levantar as mãos cansadas, porque você tem um Deus que faz, você tem um Deus que faz, você tem um Deus que tira rei, coloca rei. Você tem um Deus que abre porta, que fecha a porta. Você tem um Deus que faz maravilha pela instrumentalidade da igreja. Hebreus 13, verso 8, diz que, fala da imutabilidade de Deus. Ele fala assim: Deus fez, Deus faz e Deus fará. Vamos lá? Hebreus 13, verso 8. Agora vamos lá. Jesus Cristo é o mesmo. Então, ou seja, Deus não usou anjos para fazer maravilhas. Deus usou o apóstolo Paulo. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilha. Deus quer usar as tuas mãos. Para que Deus use as minhas mãos, eu preciso fortalecer as minhas mãos. O que tem feito as minhas mãos cansar? O que tem feito você duvidar? O que tem feito você desistir? Deus, você tem um Deus que faz, que opera, um Deus que age, um Deus que está atento às suas dificuldades. Terceiro lugar, Deus faz pelas nossas mãos. Repita. Deus faz pelas nossas mãos. Então você disse: Deus faz, amém. Deus faz, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas em terceiro lugar, Ele faz através das suas mãos. Ele quer fazer através das suas mãos. Se você não evangelizar, não adianta. Não adianta. Eu gosto muito da interpretação errada que se dão o texto para eu poder consertar. Não que eu gosto da interpretação errada, mas eu gosto quando a pessoa fala errado para que eu conserte. Porque na interpretação errada é assim: se eu me calar, as pedras, repita comigo, se eu, então eu tenho um plano B. Ah, que bom, eu tenho um plano B. Você sabia, Yuri? Tem um plano B, não precisa evangelizar, tem o plano B. Não, se você se calar, a pessoa vai para o inferno. Se você se calar, não vai ter ninguém que prega o evangelho. Qual é o contexto desse versículo? Se você se calar de glorificar a Deus, aí as pedras é comigo mesmo, vai dar glória, aleluia, vai andar no sapatinho. Não, ela não tem sapato, mas ela vai ser pedra. Então, ou seja, a pedra, ela vai falar, ela vai glorificar a Deus. Mas se você se calar, pedra não prega o evangelho. Quem é que prega? A igreja. O exemplo que eu termino: o apóstolo Paulo, o Senhor faz um esforço danado com, o apóstolo Pedro, tentando convencer Pedro, dizendo para Ananias: vá a Jope, né, Ananias? Você vai encontrar na rua direita, dá o endereço onde o apóstolo Paulo estava, e ele diz assim: ele é vaso precioso para mim, para levar o evangelho às nações. Então o apóstolo Paulo teve que pregar. O Pedro, para pregar o evangelho aos gentios, o Senhor tem que descer um lençol, mostrar para ele os animais, mata e come. Ele: não, Senhor, que é isso? Que é isso? Eu sou membro da Igreja Batista de Laranjeiras, eu não como essas coisas. O Pedro deu uma boa desculpa, e o Senhor fala para Pedro:
não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. E o Senhor, e ele diz assim: Pedro, por que eu estou te fazendo isso? Te mostrando esse lençol, estou te mostrando isso. Porque tem um gentio que se converteu. Vá agora pregar o evangelho para ele. Ué, o anjo vai falar com Pedro, mas o anjo não foi pregar o evangelho, porque o anjo só ministra aos filhos de Deus. Quem prega o evangelho é a igreja. Se a igreja se calar, não tem plano B. Vai ter aquele: não me falaram de Cristo. E o Senhor está dizendo, vai perguntar: por que você não falou de Cristo? Através da obra missionária, eu posso ir aonde, com a minha oferta, eu vou aonde eu não poderia ir fisicamente. Nem todo mundo aqui pode ir à África, mas ver o que eu e Dalvinha vimos é algo extraordinário. Como Deus está operando e como tem lugar ainda nas mãos de feiticeiro, dominado pela ação demoníaca. E é nesse lugar que a tua oferta chega. Então, por isso que essa necessidade, esse desejo da igreja, para que você possa reforçar as suas mãos cansadas. Suas mãos estão cansadas? Não culpe ninguém. Vá ao médico dos médicos: Senhor, fortaleça as minhas mãos cansadas. Hoje nós vamos estar aqui. Eu falei para vocês da dificuldade que é trazer esse grupo na igreja, porque é um grupo muito importante, é um grupo que a Junta de Missões Nacionais carrega assim como menina dos olhos. Então não vamos perder essa oportunidade de pregar o evangelho através dessas atividades. Que o Senhor complete a sua palavra em nossos corações. Vamos fortalecer as mãos cansadas. Amém?